Olá, galerinha! Vamos começar nossa aula de ciências online, seguindo a ordem do livro de vocês, tá? Diversidade da vida microscópica, parte 1. Esse capítulo ele vai ser dividido em várias aulas, então é bom você ficar atento no nosso dia da semana das aulas, tá? Então, nossa primeira parte, a gente vai dar início até protozoários. E vai ser dividido ao longo do mês. Cada aula vai ter um assunto. Tá? Então vamos dar início. Antes de começar, a gente precisa estar atento a alguns conceitos básicos, né, para essa vida microscópica. Primeiro, o nome já diz, micro. Tá? Então, são seres bem pequenos. Esses seres, eles não conseguem ser visualizados sem a ajuda de um microscópio. Tá? São seres muito pequenos que não podem ser observados a olho nu, somente com a ajuda de microscópio. Eles estão presentes em vários ambientes. Mesmo você não conseguindo observar, eles estão presentes em grande parte do ambiente. E esses ambientes estão bem próximos da gente, mais do que você imagina. Então são seres bem pequenos, presentes em vários ambientes. Com o microscópio você consegue visualizar, encontrar, ver esses micro-organismos. Podem ser através de dois tipos de microscópios, o de luz e o de eletrônico. O microscópio de luz ele é o mais comum, tá? Ele aumenta a visualização pequena, não com grande escala, mas o suficiente para você observar seres como bactérias e protozoários. O microscópio eletrônico ele tem um aumento bem superior ao de luz. Ele é mais complexo, então ele tem uma varredura muitas vezes superior comparado com o de luz. Tá? Como ele tem esse aumento bem superior, a gente consegue observar alguns como vírus, né? Vocês como vírus. Então, essa é a grande diferença entre eles. Preço também. Um microscópio eletrônico ele tem um valor no mercado bem superior, bem alto, comparado com o de luz. O de luz ele é mais barato, por ele ser mais simples, né? Mas de importância grande. Tá? Eles ajudam a gente a estar observando alguns seres que não poderia ser visto se não fosse a ajuda desse instrumento. Então, nosso primeiro assunto vai ser protozoários. Tá? A gente vai seguir a mesma ordem do livro. E o primeiro vai ser protozoários. Esses protozoários são seres vivos unicelulares, ou seja, são seres formados por uma única célula. Esses protozoários eles são heterotróficos, ou seja, são seres que não produzem seu próprio alimento. Eles necessitam buscar seu alimento. Eles buscam o seu alimento através de outra forma de alimentação, tá? De outro ser. Ele precisa buscar uma fonte de alimentação. São eucariotos, ou seja, suas células apresentam núcleo. E isso permite dizer que eles são seres bem simples, por serem unicelulares,
mas apresentam núcleo. Então eles já estão desenvolvidos mais do que em comparação a outros seres que a gente vai ver mais na frente. Então são bem simples por ser unicelulares, mas não tão simples, pois já apresentam núcleo. São eucariotos, então já apresentam núcleo. Então já tem uma certa evolução para esses seres, tá? Então eles estão longe de ser animais, estão longe de ser plantas, estão longe de ser fungos, tá? Estão longe de ser vírus. Eles pertencem a um reino próprio, tá? Por ter características próprias. Os protozoários fazem parte do reino protista. Eles têm um reino protista, o reino deles. Eles apresentam características que permitem eles serem encontrados tanto no meio aquáticos como terrestres. Eles são parasitas, a maioria são parasitas. Existem protistas, protozoários de vida livre, mas a maioria ela é parasita. E o que é um parasita? Um parasita ele precisa de um hospedeiro, para sobreviver. Ele não consegue sobreviver se ele não encontrar um parasita, um hospedeiro. Ele precisa de um hospedeiro para conseguir sobreviver. Quando ele encontra um hospedeiro, ele acaba causando danos a esse hospedeiro, porque ele vai utilizar esse hospedeiro como fonte de alimento. Logicamente, ele vai causar danos até a morte desses hospedeiros, tá? Então ele pode causar até a morte desses hospedeiros devido a estar consumindo eles para conseguir sobreviver, tá? Então essas são algumas características dos protozoários. Sua reprodução é bem simples, Eles apresentam uma reprodução chamada de divisão binária. Seria uma divisão binária. Uma célula ela se divide em duas. As mesmas características encontradas na célula inicial, ela vai repassar para outra na hora da divisão, tá? Então é uma divisão bem simples. Ela se separa, tá? Ela se parte em várias outras células. Então ela vai só separando. Então esse tipo de reprodução é chamado de divisão binária. Uma célula se divide em duas, tá? E o que características que a primeira tem, a segunda vai herdar. Vai ser idênticas, tá? Vai ser igual à célula inicial. Não tem diferença nenhuma, tá? Então, se a primeira apresentar algum problema, a segunda também vai apresentar. E quando ela se dividir, também vai apresentar. E assim sucessivamente, tá? Então, elas vão se dividindo. É uma reprodução bem simples. Vamos para algumas doenças causadas por protozoários, tá? Como eu falei, a maioria é parasita. E por ser parasitas, eles causam danos ao hospedeiro, tá? E muitas vezes esses hospedeiros somos nós, seres humanos, tá? Então, os protozoários eles causam doença na gente, seres humanos, muitas vezes por causa do ser humano ser um hospedeiro de grande valor nutritivo para eles.
Então, a primeira doença é a doença de Chagas. Ela tem esse nome, doença de Chagas, porque foi descoberto pelo cientista médico Carlos Chagas e herdou o nome dele. Essa doença, ela tem um vetor, que é o barbeiro. O que seria o vetor? O vetor é aquilo que vai transmitir a doença. Ele vai só transportar. Tá? Ele não nasce com a doença. Ele só transmite. Tá? Ou seja, tem barbeiro que tem protozoário e tem o barbeiro que não tem. Tá? Ele adquire, ali pega, ele consegue estar adquirindo através de sua alimentação, pois ele vai se alimentar de sangue, né? Quando a fêmea está se alimentando de sangue, automaticamente ela adquire o parasita que está no sangue de algum hospedeiro. Tá? Então, vetor é aquilo que vai transmitir. Tá? Ele não causa, ele só transmite, ele só repassa. Então, o barbeiro é um inseto, tá? Que está transmitindo a doença. Ele não é o causador, ele só transmite. O parasita, sim, o parasita é o protozoário. Ele que vai causar a doença. O protozoário causador da doença de Chagas tem o nome de Trypanosoma cruzi. Esse parasita, tá, ele causa a doença nos seres humanos. Essa doença ela é transmitida não pela picada. A doença de Chagas ela é transmitida pelas fezes. Tá? Ao se alimentar de sangue, ele vai defecar, ele vai liberar essas fezes próximo do local onde ele se alimentou. E esses protozoários vão conseguir entrar no ferimento causado pela picada e entrar em contato com o sangue humano. Aqui está o ciclo da doença. Tá? Lembrando que o barbeiro ele é o vetor, ele só transmite, ele só leva. Ele não nasce, ele não tem, ele só transmite. Então, ele vai se alimentar do sangue, tá? Pode ser no braço, no pescoço, né? No ombro, onde ele encontrar uma abertura. Quando ele está picando o ser humano, ele está defecando. Então, o ser humano vai lá, coça, né? A gente tem essa mania de ficar coçando quando tem alguma picada de inseto. Então, ao coçar, o ser humano abre ainda mais a abertura da picada. O protozoário entra no corpo humano e acaba atacando alguns órgãos importantes, como o coração, que é o principal. Né? E isso causa alguns sintomas como insuficiência cardíaca, né? Aumento de coração, consequentemente falta de ar. E o indivíduo chega à morte. Tá? Então, esse é o ciclo. Então, novamente, quando ele for picar outra pessoa, ele vai levar o parasita junto com ele. Então, o barbeiro ele vai transmitir não pela picada, ele vai transmitir pelas fezes. Tá? Só lembrando a vocês. A segunda doença causada por protozoários é a amebise. A amebise é causada por um ameba. Essa doença ela não tem vetor, ou seja, não tem ninguém, não tem algo que possa estar transmitindo a doença. Não. Essa doença ela é adquirida com contato direto com o parasita, com o protozoário. Então, em contato direto com ele, você adquire. Sem contato com ele, você não adquire.
o protozoário tem um nome científico de Entamoeba stolítica, tá? Encontrado principalmente em águas e frutas contaminadas, às vezes também a mão suja, né? Sujeira embaixo das unhas. Então, por isso a importância de estar sempre lavando bem os alimentos, não bebendo água que não seja potável, ou ferver, ou filtrar, tá? Essas medidas, elas ajudam a prevenir essa doença, tá? Aqui está o ciclo da doença. Então, não tem vetor. Você consumindo uma água, uma fruta ou qualquer alimento contaminado, você automaticamente já vai estar levando a ameba para o seu corpo. Essa ameba, ela vai ficar no seu intestino, causando alguns sintomas como dores abdominais, diarreias. E isso vai dar um desconforto muito grande para o ser humano, tá? Então, a maneira de evitar é sempre cuidando, lavando bem seus alimentos e as mãos, tá? Contato direto com a ameba, se você colocar na boca, você vai estar ingerindo também esse protozoário. Malária, tá? Malária é uma doença causada também por protozoários. Mosquito prego é o vetor, ou seja, vetor é aquele que transmite, que leva. Repetindo, mosquito prego não causa a doença, ele só transmite. Ou seja, mosquito prego ele não nasce, ele adquire. Esse protozoário, esse protista responsável por causar a doença é o Plasmodium vivax. Tá? Esse é o nome do parasita, ele causador da malária. Ele é transmitido através da picada do mosquito. Agora sim, quando o mosquito ele entra em contato com a pele, ele vai picar para se alimentar, né? Mosquito fêmea, e vai adquirir o sangue. E quando ele está adquirindo sangue, ele está liberando o parasita através de suas salivas. Então, repetindo, mosquito prego ele é o vetor, tá? Ele só transporta o parasita, ele não causa doença, ele só transporta. O parasita é que vai causar a doença. Esse parasita, ao picar o ser humano, transmite o protozoário, o plasmódio, que vai entrar em contato com o sangue. Aqui está um esquemazinho da doença, tá? Do ciclo. Então, o mosquito pica o ser humano, automaticamente libera o parasita. Esse parasita ataca principalmente o fígado, tá? Esse fígado ele vai ser, com o tempo, desgastado, devido à doença, pode levar à morte. Quando esse parasita se conseguir reproduzir dentro do fígado, se outro mosquito vier picar, um mosquito prego que não esteja contaminado, ele vai adquirir o protozoário que está dentro do corpo do ser humano que ele picou e vai transportar para outro ser humano. Então ele consegue estar levando esse protozoário para outro ser humano sadio, tá? Então ele só transporta. Tá? Ele não causa, ele só transporta o protozoário que está dentro do sangue ou dentro do mosquito. Alguns sintomas dessa doença, como febre muito alta, com intervalo de tempo. O que seria intervalo de tempo? Ela baixa, aí ela volta. Ela baixa, ela volta. Muito mal-estar e calafrios, né? A pessoa fica com muito calafrios durante a doença. Então, são sintomas característicos de malária. Bom, encerramos a nossa primeira parte. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo,
Qualquer coisa estarei aí no fórum mais tarde para tirar as dúvidas, tá? Tchau!